Olá pessoal, aulas de matemática com o professor Joaquim. Se liga aí, gente. Vamos continuar resolvendo mais algumas questões sobre função, beleza? Questão agora número 3. Durante a última campanha de vacinação, representantes do Ministério da Saúde constataram que o custo para vacinar X% da população infantil era dado por essa fórmula que está aqui, ó, em milhões de reais, certo? Então era dado por isso aqui, dado em milhões de reais. Aí ele faz 5 perguntas aqui pra gente. Qual o domínio da função? Para que valores de X do contexto do problema F de X tem interpretação prática? Qual foi o custo para vacinar os primeiros 50% das crianças? Qual foi o custo para que os 50% restantes fossem vacinados? E que porcentagem foi vacinada ao terem sido gastos 37,5 milhões de reais? Vamos lá, pessoal? Então se liga aí com o professor Joaquim. Vamos começar resolvendo a letra A aqui, ó. Qual o domínio da função? Primeiro, gente, qual que é a mesma função? Foi dada aí, né? A função f de x é igual a 150x sobre 200 menos x. Domínio, pessoal. Lembra lá? Domínio? Domínio é aquilo que não pode, certo? O que não pode acontecer aqui, gente, nessa função? Aqui pode acontecer qualquer coisa, só não pode o quê? Dar zero no denominador. Vamos lembrar lá do 11º mandamento? Não dividirás por zero? Então aqui embaixo jamais pode dar zero. Então 200 menos x deve ser diferente de zero, beleza? Agora vamos passar o x para o segundo membro. Vai ficar 200 diferente de x ou x diferente de 200, certo? Portanto, o nosso domínio será um x, pode ser qualquer número real, desde que não seja 200, certo? Então, domínio, a pronúncia matemática é assim, ó. X pertence a R, tal que x deve ser diferente de 200, beleza? Então, qual o domínio da função? Qualquer número, desde que não seja 200. Porque se for 200, vai ficar 200 menos 200 é zero. Zero no denominador não pode. Então, pronto. Já temos a letra A. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, ele fala o seguinte. Para que valores de x, no contexto do problema, essa função ela tem interpretação prática, pessoal. Aí agora, veja bem. Dentro do problema, ela tem interpretação prática. Como? Qual vai ser o domínio, mas na prática, entendeu? É diferente do domínio matemático. Aqui é o domínio na prática. Olhe bem, ele falou que o custo para vacinar X% da população infantil, certo? Então, esse X nosso aqui indica a população infantil. Ora, se ele não vacinar ninguém, se não conseguir vacinar nada, vai ser o quê? 0%. Ou seja, se a partir de 0, então nosso X tem que ser um número que tem que ser maior que 0 ou pelo menos igual a 0. Então, de 0 em diante. Mas se ele vacinar toda a população, ele terá vacinado 100% da população. Então, nosso X terá que ser um número também de 100 para trás, menor que 100, ou igual a 100. Se ele não vacinar ninguém, 0. Então, vai ser de 0 em diante. Mas se vacinar toda a população, 100%, 100. Logo, o nosso X é o número que tem que estar variando entre quem? Vamos lá? Entre 0 e 100. Então, para que valores de x no contexto do problema, essa função tem interpretação prática? Ela terá interpretação prática se o x variar de 0 até 100, beleza? Prontinho, está resolvida a letra B. Vamos à letra C agora? Então vamos lá. Na letra C fala assim, qual foi o custo para vacinar os primeiros 50% das crianças? Beleza? Qual o custo para vacinar os primeiros 50%? Gente, esta é a fórmula, beleza? O que esse f de x aqui indica pra gente? O que o x indica? Nós já vimos ainda há pouco que o x indica o quê? A quantidade de pessoas, não é isso? E o f de x? Olha só, esse f de x indica o custo, o valor em dinheiro, quanto que gastou, em milhões de reais aí, não é isso? E o x, gente? O x ele vai indicar a população infantil, beleza? Bom, nós queremos calcular os primeiros 50%, nós queremos f de 50, bacana? Então vamos lá. F de 50, basta substituir 150 vezes o x, meu x é 50, sobre 200 menos x, e o x é 50. Então, nosso f de 50 vai ficar 150 vezes 50, sobre 200 menos 50, que vai dar 150. Veja que eu posso cortar isso aqui, não posso? Então, vamos lá? Cortando, nosso f de 50 será, então, de 50 milhões. Quer dizer, quando se vacinou a primeira metade, os primeiros 50%, o governo gastou, então, 50 milhões. Então, se vacinou metade da população, o governo gastou 50 milhões, beleza? Então vamos lá, continuando agora, vamos para a letra D de dado. A pergunta agora, qual foi o custo para que os 50% restantes fossem vacinados? Olha, gente,
eu já sei que o custo para vacinar os primeiros 50% foi de 50 milhões, mas eu quero o restante. Eu não posso calcular F de 50 de novo, porque esse F de 50 indica as primeiras, os 50 primeiros. Olha só, custo para vacinar os primeiros 50 foi de 50 milhões. Então eu não posso substituir aqui de novo, não. Tá? Olha só, eu quero primeiro fazer o seguinte. Eu vou calcular o custo para vacinar 100%. Ou seja, se eu vacinar todas elas, quanto é que eu gastaria? Substituindo, a fórmula é essa. Então no lugar do X eu vou colocar quem? Eu vou colocar 100, que é o todo. Custo para vacinar 100%, todas as crianças. Então vai ficar 150 vezes 100 sobre 200 menos 100. Portanto, vai ficar 150 vezes 100 sobre quanto que é 200 menos 100? 100. Veja que eu posso simplificar esse 100 com 100 aqui, não posso? Então F de 100 vai dar 150. Ou seja, quando o governo vacinar toda a população infantil, ele terá gastado 150 milhões, certo? Mas o que eu quero? Eu quero é o custo para vacinar os 50% restantes. Se eu já sei que gastou 50 milhões para vacinar o início, e eu sei que o total é 150, então esse custo vai ser o custo para vacinar todas, que é o F de 100, que deu 150, menos o custo para vacinar 50% iniciais, 50 milhões, certo? Então vamos ver. Esse custo vai ser quanto que foi para vacinar toda a população? 150, não foi? Então 150. E o custo para vacinar as primeiras 50%? Foi de 50. Então, nosso custo finalmente será de 150 menos 50, 100 milhões. Então, qual foi o custo para vacinar o restante? Então, no início ele gastou 50 milhões. E o restante, os 50% restantes, ele gastou 100 milhões. Bacana? E finalmente, a letra A. A pergunta agora é o seguinte, agora é o contrário. Que porcentagem foi vacinada ao terem sido gastos 37,5 milhões? Então, olha só, pessoal. A fórmula está aqui. Então, lembrados que isso aqui é o custo. O X me dá a porcentagem de criança, certo? Então, eu já sei, aqui é o custo. Eu já sei que é 37,5 milhões que gastou. Então, ele está falando. Qual porcentagem que foi vacinada ao ter sido gasto 37,5 milhões? Então, isso aqui agora eu já tenho. Eu preciso achar esse X. Então, 37,5 vai ser igual a formulazinha nossa lá. Beleza? Esse 200 menos X está aqui dividindo, não tá? Vou passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 37,5 vezes 200 menos X, que é igual a 150X. Aí eu vou multiplicar esse 37,5 por 200 e também por X. É esse por esse e esse por esse, tá bom? 37,5 vezes 200 vai dar 7.500. 37,5 vezes X, 37,5X, que é igual a 150X. Vamos passar esse menos 37,5X para o segundo membro. Então, nós teremos 7.500 é igual a 150X, vai para lá, mais 37,5X. Bom, quanto que é 150X mais 37,5X, gente? Dá 187,5X. Então, 7.500 é igual a isso. Ou dizer também que 187,5 é igual a 7.500. Bacana? Vamos passar isso aqui dividindo. Então, 7.500 dividido por 187,5, nosso X será 40. Beleza? Esse 40 é o quê? A porcentagem, ou seja, 40%. Então, que porcentagem foi vacinada quando o governo gastou 37,5 milhões? Quando o governo gastou 37,5 milhões, até esse momento, foram vacinadas 40% da população. Beleza, pessoal? Então é isso aí, gente. Gostaram? Se gostaram, dê um like aí e compartilhe com seus amigos. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, pessoal!